I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje, segunda-feira, aula de português, tá? Nós vamos voltar aí com a nossa semana normal. Nós só vamos ter uma revisão e ainda assim será no dia do próprio conteúdo, da própria matéria. Então, lembra que nós falamos sobre classes de palavras? Sim, nas classes de palavras nós falamos sobre os substantivos. Vocês lembram que os substantivos, ele nomeia as coisas? É o nome das coisas, das pessoas ou dos lugares. Tudo isso é o substantivo, tá? O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver a classificação dos substantivos, tá bom? Eles se classificam em 4 coisinhas. Eles se classificam como comuns, próprios, abstratos e concretos, tá? Lá na página 118 do livro tem algumas explicações e tá assim: os comuns nomeiam seres de maneira geral, animais, profissões, objetos, parentesco, como por exemplo, menino, koala, músico, mãe, prima. Nós estamos vendo que menino é o nome dado a um homem ainda novo, né? Koala é o nome dado à espécie de um animal. Músico é o nome dado a uma profissão. Mãe é o nome dado a um parentesco. Prima também. Então, tudo isso é nome e é comum. Então, é um substantivo comum. Quando nós falamos sobre substantivo próprio, vocês já estão muito acostumados com próprio, né? Porque nós sabemos que nome próprio são os nomes que começam com a letra maiúscula, que se referem a lugar, né? Nome de lugares, nome de pessoas e nome de estabelecimentos, por exemplo. O livro também nos dá alguns exemplos. Giovana, nome de pessoa. Rio Amazonas é o nome de um rio, é importante. Moçambique é o nome de um lugar. Rosa Chá é o quê? O nome de uma empresa, um nome de um estabelecimento, mas é um nome. Se é um nome, é próprio, tá? Se identifica uma pessoa, um lugar, é próprio. Então, é um substantivo próprio. Temos os concretos. Nós podemos ligar diretamente substantivos concretos a tudo aquilo que a gente toca, que a gente consegue sentir, não é isso? Está escrito assim: nomeiam aquilo que existe de maneira independente, como, por exemplo, casaco, pedra, livro, garrafa. E os abstratos? Os abstratos, eles nomeiam basicamente coisas que nós não vemos, mas sentimos. Coisas que nós não tocamos, mas sentimos. Vou dar uns exemplos aqui. Viagem é o quê? É uma ação, não é isso? É algo que a gente faz, não é isso? Que não está no seu verbo, que ele está servindo como substantivo, porque se ele estivesse no lugar do verbo, não seria viagem, né? Seria viajou, viajará, viajar. Então, viagem é um substantivo abstrato. Você vê a viagem? Não, mas você viaja, não é isso? Saudade, você vê a saudade? Você sabe que cor tem a saudade, por exemplo? Não, mas você sente, é um sentimento. Cansaço é o seu estado físico. Você sente que está muito cansado, mas você vê o seu cansaço? Você consegue enxergar o quanto cansaço você tá? Não, né? Só que nós temos uma observação, ó. Os substantivos concretos não precisam nomear apenas o que seja palpável, ou seja, aquilo que a gente toca. Como, por exemplo, corda ou cabelo. Mas podem nomear também representações daquilo que só existe na imaginação, como fada, bruxa, vampiro, lobisomem, pois tais representações não precisam ser atribuídas a um ser, como substantivo abstrato. Então, assim, tia, você acabou de falar na explicação que concreto é aquilo que a gente toca, é aquilo que a gente consegue sentir, né, com a nossa pele, é aquilo que a gente vê. Então, vamos lá.
Aqui deu exemplo de fada vampiro, por exemplo. A fada vampiro é um sentimento? Você sente uma fada? Você sente um vampiro? Não. Mas se você vê a imagem, você não está olhando, você não está conseguindo ver o vampiro, você não está conseguindo ver a fada? Se alguém se vestir de fada ou vampiro, você não vai conseguir tocar na fantasia, por exemplo, de fada e vampiro? Então também se caracteriza concreto, tá bom? Tenham em mente que os substantivos concretos são tudo aquilo que pode de alguma forma se materializar, tá? O amor, por exemplo. O amor, ele não se materializa. Há uma fantasia do amor? Não, né? O amor, nós representamos ele com o quê? Com a imagem do coração, não é isso? Mas o coração nem sempre, não significa que é amor. O amor não é o coração. O coração é o coração. É um órgão que existe no nosso corpo. Nós atribuímos o amor ao coração. Nós representamos ele dessa forma. Mas o amor de verdade, o amor que a gente sente, você já viu? Se você fosse fazer uma fantasia do amor, você conseguiria fazer? Não, porque a gente nunca viu. É uma coisa que a gente só sente. É a mesma coisa que eu perguntar se vocês conseguiriam fazer uma fantasia da saudade, por exemplo. Não, né? Então, tenham em mente que o substantivo concreto é aquilo que nós conseguimos materializar de alguma forma, tocar, sentir, né? Com o órgão, o maior órgão do nosso corpo, que é a pele, seja pelas mãos, pelas pernas, pelos pés. E os abstratos são aquilo que a gente sente, é o estado que nós estamos, é aquilo que são nossas emoções também, tá bom? Então vamos lá. Página 119 vem falando um pouquinho da formação dessas classificações. Então, voltando, os substantivos eles podem ser comuns, próprios, concretos ou abstratos, certo? E eles podem ser simples, compostos, primitivos ou derivados. Vou dar exemplo aqui. Simples é quando ele só tem uma palavra, tá? Então vamos lá. Vamos pegar um objeto comum aqui. Menino. Ele é um objeto comum, simples. Porque ele é um objeto comum, está nomeando algo, alguma coisa, um objeto, enfim, um parentesco, né? E ele é simples, porque ele não tem nenhuma complexidade. Agora, composto, o nome já diz que compõe. Para compor é necessário mais de um, não é isso? É algo que se une para compor alguma coisa. Nós temos aqui, por exemplo, arara azul, João de Barro, alto mar, temos guarda-chuva, guarda-sol, não é isso? São palavras que têm mais de uma palavra para formar uma só. Então, esse seria o caso, por exemplo, de um substantivo comum composto e não simples, tá bom? Primitivos não são formados a partir de outras palavras. Em vez disso, formam novas palavras, por exemplo, casa, chuva, peixe, água. Eu vou dar a diferença logo de primitivo e derivado, tá? Derivado é o contrário. Derivado são as palavras que podem ser formadas através do primitivo. Primeiro nós vamos analisar primitivo. Primo significa o quê? Vem de que palavra? Primo, de primitivo. Vem da palavra primeiro, né? Eu sempre falo pra vocês que quando nós vamos classificar alguma coisa, nós temos sempre que perguntar, fazer sempre uma pergunta. Tia, como é que eu vou saber se é primitivo ou se é derivado? Tá escrito lá, chuva. Chuva vem de alguma palavra? Não, chuva é chuva, não é isso? Então é primitivo, porque é o que vem primeiro. Depois dessa palavra que vem o derivado. Chuvisco, chuvaral, chuvinha. Que são o quê? O que deriva do primitivo chuva. Então, primitivo é o que vem primeiro. É a primeira palavra. E derivado são as outras palavras que são formadas a partir desse radical, tá? Dessa primeira palavra, ok? Outro exemplo aqui. Peixe. Peixe vem de que palavra? Peixe é do animal peixe. Qualquer palavra que tiver peixe, ela é formada, então ela é derivada, não é isso? Então vamos lá, ó. Peixaria, pescaria, peixinho, peixão. Tudo isso é derivado da palavra peixe, que peixe é o que vem primeiro, é a palavra principal, tá? Outro exemplo que eu vou dar para vocês é com relação ao alimento, né? Nós temos a vaca, certo? Qual é o alimento que a vaca nos dá?
Ela nos dá o leite, não é isso? Então, o leite é o alimento o quê? Primitivo. Quais são os... Vocês já ouviram falar assim, ah, isso aqui é derivado do leite. Por que é derivado do leite? Porque vem do leite. A partir do leite é transformado em alguma coisa. A manteiga é derivada do leite. O queijo é derivado do leite. O iogurte é derivado do leite. Por quê? Porque a partir do leite são transformadas outras coisas. A mesma coisa funciona com as palavras. Então, quando a palavra for primitiva, significa que quando for transformada em outras coisas, essas coisas que são transformadas, que são as palavras derivadas, tá bom? Há também substantivos que nomeiam um conjunto de seres ou objetos do mesmo tipo e espécie. Eles são chamados substantivos coletivos. Gente, coletivos vocês vêm estudando acho que desde o segundo ano, né? Porque quando eu dei aula no segundo ano, eu já trabalhava coletivo. Então, gente, boi, boiada, uva, cacho, viajante, caravana, peixe, cardume, ilha, arquipélago. Então, assim, coletivo é o nome dado para coleção de alguma coisa. Então, a coleção de peixes, ou seja, vários peixes juntos, se chama cardume. Várias ilhas se chama arquipélago. E assim por diante, tá? Então, esses são os substantivos coletivos, ok? Eu sei que assim deve estar um pouco complicado de vocês entenderem. Mas nós vamos fazer as atividades da página 121, tá? Até a página 125. E na nossa aula ao vivo, eu vou fazer uma coisa diferente com vocês para vocês pegarem um pouco mais. Lembra daquela coisa do mapa mental que eu falei com vocês, das palavras-chave? Então, nós vamos fazer algo parecido ao vivo, cada um vai fazer. Eu peço que vocês separem aí uma folha. Quem tiver folha de papel ofício, melhor, tá? Quem não tiver, pode fazer na folha do caderno. Quem tiver aquele caderno de desenho, que é aquela folha mais limpinha, também pode ser. Separem canetinha para ficar colorido, lápis de cor, que nós vamos fazer um método de aprendizagem bem legal. E fiquem tranquilos, que se eu sentir que vocês estão ainda com dificuldade, nós vamos fazer a mesma coisa. Na próxima aula nós vamos avançar o próximo conteúdo, que é bem facinho, GJ, tá? E eu venho ainda com uma revisão, ok? Se for necessário, ainda faço uma folhinha, igual eu fiz da outra vez, que eu achei que foi super bacana e surtiu bastante efeito, tá bom? Um beijo e até mais tarde.